Ai, gente, que vontade de brigar com a Cindy. Terminei de assistir Fate Shows You. Incrível, mas fiquei frustrada. Se vocês querem saber o porquê disso, fiquem aqui que eu vou falar pra vocês. Oi, C-Dramigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla e este é o nosso espaço para conversar sobre C-Dramas. Pra começar, já quero deixar avisadíssimo que contém spoiler, muito spoiler. Então, se você não gosta, vá lá assistir, porque vale a pena, traz temas excelentes. E depois você volta aqui pra gente conversar sobre isso, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse C-Drama lançado em abril de 2026, tá bem fresquinho aí pra gente. Terminou, acho que semana passada, né? Eu terminei ontem, vim correndo fazer esse vídeo. E eu vou ler, gente, porque eu não lembro de tudo, é muita coisa, tá bom? É do gênero Xianxia, conhecido como Destino Te Chama, e uma combinação perfeita, produzida pela IT e a Tencent Video, tu podes assistir lá na IT. Tem legendado e também tem dublado. A dublagem, as vozes estão um pouquinho chata, mas nada que te desanime de ver, porque é bem legalzinho o dorama. Eu acho que eu vou repetir isso o vídeo inteiro, né? Agora vamos falar sobre a abertura. Na abertura a gente já tem uma voz super conhecida, uma música arrepiante, literalmente arrepiante, do Liu Yuning, mesmo antes de procurar a tradução, mesmo antes de ver a tradução dela, eu ficava arrepiada ao escutar. O Liu Yuning arrebentou demais interpretando essa música. Ela traz consegue evidenciar, consegue trazer a jornada do protagonista e um pouquinho da protagonista também, todas as questões, hesitações, frustrações. A música, no caso, se chama What Should One in Life, que é o que alguém deveria fazer na vida. É simplesmente incrível, gente. Só vejam, só escutem, vale a pena. Tem uma frase que eu anotei que a música fala e ela pega a essência inteira do dorama, que diz: pessoas como formigas com corpos mortais dão um passo à frente e dão tudo de si, pavimentando uma longa escadaria para o céu. É basicamente diante disso que gira a trama da série inteira. A abertura tem elementos visuais e momentos que foram muito importantes para a trama. É bem linda, gostosinha de assistir. Só assistam, a voz dele tá incrível aqui, gente. Agora, C-Dramigas, vamos falar um pouquinho sobre a história, né? A trama apresenta a lenda de um clã que foi exterminado, amaldiçoado, dizimado e acabou ficando um remanescente. A Ichi, na sinopse, fala que é um cavaleiro fantasma que quer proteger a linhagem dele, gente. Mas não tem nada disso. Inclusive, nos vídeos aí de resenha e de resumo estão falando isso. Mas não assistiram, não entenderam, não. Acho que nem a Ichi entendeu a história. Fiquei chateada com isso, porque é um furo, né? E aí, o que acontece? Ele não quer continuar a linhagem dele de Zangui imortal. Ele quer fazer uma descida espiritual. Ou seja, ele quer deixar de ser um Zangui, quer deixar de ser imortal e virar um mortal comum. Porque ele é amaldiçoado. Envolve muitas coisas, gente. Só assistam pra vocês saberem. E aí, em contrapartida, tem uma cultivadora que ela é amaldiçoada, digamos assim. Ela tem a áurea ruim. E um taoísta falou que ela nasceu sob a estrela de azar, sob uma estrela de azar. E ela vai levar 3 noivos dela de arrasta, 3 caras que ela gosta. E 2 realmente já foram de arrastas. Então ela procura aí um cara que tá condenado à morte. E acha esse Zangui, né? Mas ela não sabe que ele é um Zangui. Daí eles casam e ele é condenado porque ele é um político corrupto. E quando ele recebe a sentença dele lá, ele morre, né? Ela descobre que ele não é corrupto. E o que acontece? Ela fica louca. Poxa, mataram meu marido de graça. E aí ela se veste de vermelho, fica fula da vida, sai matando todo mundo. Sai matando todo mundo. Aí ele pensa, putz, agora eu vou ter que falar pra ela que eu tô vivo. E vai lá falar com ela, gente. Daí ele apaga a memória dela.
E acontece várias coisas, gente. É perfeito um pro outro. E aí começa a história de verdade. E é bem interessante os temas que esse dorama aborda. A gente sabe que todo Xianxia bebe direto da mitologia chinesa, mas esse cita, assim, cita diretamente Pangu, a deusa nua, o Dharma, o Dao, o Penglai, que é a terra dos imortais. Não sei se vocês gostam disso. Eu amo, fico encantadíssima, principalmente quando é tão rico culturalmente, igual esse drama é. E se vocês gostam, queiram saber sobre isso um pouquinho, eu posso trazer aqui pra vocês algumas lendas, algumas histórias, assim, sobre mitologia. Eu ia adorar, sinceramente, amo falar sobre isso. Falaria por horas sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens, né? São muitos, na verdade, então só vou falar de alguns. A gente tem o Linkin Kao, que é interpretado por Alan Hain. Ele entregou muito, todo mundo sabe disso. Ele entrega demais esses personagens complexos. Mas não teve beijo, né? A gente sabe que é bem policiado esse caso dele aí por causa da mulher dele, né? Mas na verdade ele tem química até com a porta. Maravilhoso. A gente tem a Wang Ranun, que foi a Shimei. Foi incrível. Ela conseguiu passar toda a frustração do personagem, assim, toda a frustração da história, os questionamentos, tudo. Incrível. A gente tem Chang Kain, como Chang, também incrível. Ela deixou a gente incrédula com algumas ações que ela teve, né? Que a personagem dela tinha, né? Foi de muita importância para a série. A gente tem Fu Yun, que deu a vida a Mei-chan. Trouxe um alívio cômico para a série. Na verdade, esse dorama ele foi muito rico quando criou. Assim, foi muito rico. Quem criou essa história foi muito inteligente. Teve uma. Ai, como é que eu falo? Ai, gente, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Enfim, mas teve muita criatividade na hora de criar os personagens, porque eles são, assim, totalmente um diferente do outro. E os poderes também não é tudo a mesma coisa, sabe? Todos eles têm uma característica, uma coisa bem legal, assim. Adorei. A gente tem Hailey Wang, que interpretou Ji-Lu. Ele foi o par romântico da série. Ele foi muito específico sobre o Dharma dele, sobre o Dao dele na série. E tinha as próprias visões dele. Ele sempre deixa claro que amava a Shang e a Shang sempre deixa claro que ela não prestava. Maravilhoso. Poderosíssimo, importante pra série também. A gente tem Xuan Zhenyuan, que deu a vida ao meu personagem favorito, que é o Lee Muran. Provavelmente vocês não vão gostar dele, ele carregou muito a série. Ele era atrevido, irreverente, mostrou que dominava toda a teoria do Dharma, assim. E ele passou de um filhinho de papai para um líder incrível. Ele amadureceu demais durante a série. O personagem dele amadureceu demais durante a série. E a gente acompanhou isso. Apesar de um pouco arrogante, apesar de um pouco ignorante, ele sempre ajudava quem precisava. Ele estava sempre ali quando os amigos dele precisavam. Ai, gente, ó, eu tô com isso daqui, mas é porque tá um frio. Eu acordei e tava 5 graus. Aí tá frio também, gente. Aqui tá muito frio. A gente tem Xiao Xunyao, que estava como Baizong. Maravilhoso. Ele já contracenou ali com a atriz que fez a Shimei, né? Não lembro qual dorama, mas eu lembro que sim. Os dois têm uma química bem boa também. São muitos, gente. Não vou falar de todos. Eu anotei mais, mas não vou falar mais, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Agora vamos falar um pouco sobre os figurinos, sobre a imagem, sobre os cenários. Foi tudo muito ok. Cenário riquíssimo, figurinos riquíssimos. Na verdade, ali o CGI, né? Como é que é o nome, gente? CGI. Esqueci. Os efeitos especiais. Os efeitos especiais, assim, ok, não foi aquilo tudo. Mas, assim, a gente assiste sem problema. Eu acho que o tratamento da imagem deveria ter sido mais escuro. Um pouco só, sabe? Não muito como se fosse um filme de terror ou suspense, né? Porque não é. Mas algo tipo o Florescer da Peony, sabe? Florescer da Peony, vocês lembram aquela cor ali?
eu acho que deveria ter sido uma imagem mais parecida com aquilo. Ia fazer mais sentido nesse dorama. Mas e vocês, Amiga, o que vocês acharam? Tem algum contraponto? Alguma opinião diferente da minha? Deixem aqui nos comentários. Eu amo ler sobre opiniões diferentes, debater sobre essas coisas, essas conversas saudáveis, gente. Eu amo gente que tem opinião diferente da minha, porque é isso que faz a gente único, né? Vamos falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista agora, gente. A série também gira em torno de algumas profecias de um taoísta muito louco. E eu vou falar 2 delas aqui que fazem parte da série. Uma era que no 9º dia do 9º mês de algum ano, não sei qual, ia nascer um Salvador. E aí as seitas saíram adoidadas procurando essas crianças que nasceram nesse dia pra treinar elas, né? Enfim. E foram muitas pessoas, assim. E aí vamos falar de uma outra profecia agora, que foi destinada ao pai da Chang. Que um dos filhos dele seria um deus. Que um da linhagem dele ascenderia a Deus. E aí, o que o cara começou a fazer? Ele começou a ter um filho atrás do outro, assim, com várias mulheres diferentes. E ele manipulava essas gravidez, essas gestações, para todos eles ser meninos. Mas acontece que veio uma menina, Chang, e ela foi extremamente maltratada pelo pai. Muito maltratada mesmo, até que ela conseguiu fugir. Então, dito isso, falaremos um pouco sobre a Chang. Como eu disse, muito maltratada pelo pai, ela fugiu e foi adotada, pegada para criar ali pela Ximei. A Ximei tratava ela muito bem, o mestre delas tratava ela muito bem, então ela fazia de tudo pela Ximei, ela tinha uma possessividade, sabe? Ela colocava a Ximei num pedestal. Para ela, a Ximei era tudo na vida dela. Mas durante o caminho, assim, da série ali, durante a vida dela, ela sempre deixou muito claro que ela era uma pessoa ruim. Mas teve uma frase dela em específico que me marcou bastante. Ela disse assim, que todos os filhos do pai dela estavam mortos. Então, se alguém tivesse que ser um deus, esse deus seria ela. E que um demônio também poderia ser um deus. Gente, achei isso tão forte, tão incrível, assim. E no fim, ela acaba se matando porque ela não conseguiu matar o pai dela, né? Ela tentou, não conseguiu. E daí o pai dela, em espírito, né? Em energia, tenta ocupar o corpo dela. E ela acaba se matando ali num momento bem importante da série para matar o pai dela e levar ele de arrasta também. E o que aconteceu? Ela, por meio desse sacrifício dela, pôde ascender. E aí me veio na cabeça, assim, veio vários questionamentos. Por que ela vai ascender? A gente não pode ascender só se subir essa tal escadaria? Essa tal escadaria não é a escadaria que tá todo mundo tentando destruir porque vai fazer um mal danado para a humanidade. O tema não gira em torno de que sem escadaria a gente não pode ascender? E por que ela pode ascender? Sendo que outras pessoas fizeram sacrifícios mais nobres, eram pessoas assim, melhores, né? Por que só ela? Sendo não faz sentido, não fez sentido. E a série também sempre levou a gente a entender que fosse Ximei. Nesse caso, eu achei até legal, porque não foi tão óbvio assim. Mas fiquei com vários questionamentos, né? Ela não ascendeu por causa das suas obsessões. Então, ela acabou ficando presa ali na... Ai, gente, isso daqui tá me incomodando. Mas, enfim, ela fica presa por conta das obsessões dela e ela não consegue ascender. Então, ela fica aí no mundo inteiro como energia. E falando nessa energia, dado isso, vamos passar pro Jinlu, que foi o par romântico da Chang. Ele gosta dela e deixa claro isso desde o início. Ele ajuda ela, inclusive arma junto com ela para matar o pai dela, que não dá certo. Tem também uma discussão nisso nos fóruns, que ele acaba caindo no precipício, que eles iam jogar o pai dela, né, que consegue. Só que quando ele cai nesse precipício, os dois tinham combinado que era a morte na certa, não tinha o porquê da Chang voltar lá.
E eles estavam discutindo isso, que ela deveria ter ido lá tentar resgatar. Gente, mas era a morte na certa, não faz sentido. O sentido é o que aconteceu, que ele caiu lá, ela ficou triste, mas seguiu a vida dela. Pra mim, é o mais certo a acontecer. Então, a história passa. E depois eles têm um breve momento juntos, né? Ela descobre que ele tá vivo, eles têm um breve momento juntos, ela rouba ele. E depois a Shimei briga com ela volta lá pra pedir desculpa. Mas ele ficou tristaço depois do que aconteceu e acaba falando pra ela, não, agora eu encontrei o meu caminho, conseguiu lá achar o Dharma dele e falou, já foi como fumaça, já era, não quero mais nada, siga teu caminho. Achei muito acertado, né? Porque em outros doramas ele ia igual um cachorrinho, não foi. Que bom, porque ela foi muito ruim com ele. Mas ela sempre deixou claro que ela era uma pessoa ruim, então também não tem muito o que falar, ela estava certa ali o tempo inteiro. Mas quando a Shang morre, ela não consegue ascender porque ela fica presa por suas obsessões. E depois que aconteceu tudo, ela aparece para ele, entra em contato com ele em forma de energia e pede para ele entregar um recado para Shimei. O que é esse recado? Ela simplesmente pega e abre essa escada, sem sentido nenhum, até o céu, para ela conseguir pedir para quebrarem as maldições do Zangief. O que também não fez sentido, gente. Várias coisas não fizeram sentido. Por quê? Porque não era só aquela madeira que podia abrir a escada, que podia ser construída a escada? Como é que a Shang consegue fazer essa escada com a energia dela? Já é meio sem sentido ela conseguir ascender. Se aquele era o único caminho, eles deixaram bem claro que o único caminho era a escada construída por aquela madeira que só os Zangief conseguiam fazer. Enfim, gente, é muito sem sentido. Não achei sentido nisso. Daí, ela foi lá bem rapidinho. Quando voltou, o Jinwoo já tinha sumido, assim, sem mais nem menos. Ele nem esperou ela voltar. Só deu o recado, foi e foi embora. Evaporou, nem mostrou ele indo embora. Então, recapitulando, a escada não existe e não pode ser reconstruída. É impossível subir ao céu. Quem acendeu foi a Shang, mas ela ficou presa pelas obsessões dela. Ela abriu o caminho para a Shimei com a própria energia dela. A Shimei chegou lá, ficou só uns segundinhos, resolveu os assuntos e voltou. Vocês acharam isso estranho? Eu achei estranho. Vocês concordam comigo, são amigas? Não sei. Eu achei estranho, só isso. Agora vamos falar sobre o tema central. Foi bem legal, porque eles trazem questões de imortalidade, todas as questões super, hiper, mega válidas. Ser um ser humano é difícil, ser um cultivador é bem difícil. Eles colocam muita responsabilidade, mostram muitas responsabilidades de cada um nisso. E a trama gira em torno disso, desses cultivadores, desses humanos. E eu não vou falar muito sobre, senão será spoiler demais. Porém, é interessante, vale a pena assistir para entender do que eu tô falando. Agora vamos falar sobre a Shimei. Tem aquela promessa confusa no início que vai ter um salvador. E a gente acha que ela vai virar esse salvador, né? É o que tudo indica. Porém, o ideal dela é meio peculiar, gente. Uma hora ela consegue avançar e outra hora ela regride nesse cultivo dela. Então, uma hora ela tá lá na frente, outra hora ela tá lá atrás, porque o Dao dela é super instável e ela ainda tem muitas dúvidas em questão do Dharma dela. Então, achei incrível porque ela conseguiu retratar isso de uma maneira... Vocês estão ouvindo isso? Ela consegue retratar muito bem essa frustração dela. Sabe quando você fica na crise ali dos 27 até os 27 anos, entre os 24, 27 e 28 anos, você fica ali, ai, mas eu não sei o que eu vou fazer da vida, ai, será que eu me formei na faculdade certa? Será que qual curso eu faço? Ah, todo mundo tem uma casa. Ela mostra, assim, a frustração que ela tem, assim, muito bem, em questão de por que eu sou uma cultivadora?
Por que eu não posso meter num assunto mortal? Por que eu não posso fazer isso? Porque ela mostra muito bem, gente. Ela trata isso de uma maneira cirúrgica. Mas eu amei também porque não focaram só no sacrifício dela, né? Porque, vai ser ela. Não era ela. No fim, todos que nasceram no 9º dia do 9º mês foram de igual importância. Todos eles fizeram sacrifícios, inclusive alguns morreram. Foi muito lindo, assim, foi uma cena emocionante. Foi maravilhoso o jeito que trabalharam em um conjunto, sabe? A forma que eles trabalharam em grupo foi incrível. Eu achei sensacional, porque não focou só na jornada dela como heroína, mas mostrou todo mundo se sacrificando. Foi lindo. O Lu King-Khan, né? Quando ele é quase um humano, já tinha ali trocado a carne, já tinha trocado o sangue, já tinha trocado os ossos, né? Faltava pouca coisa. Ele tá perdendo o poder, né? Cada coisa que ele faz, ele perde um pouco do poder. E tá acontecendo essa guerra. E ele precisa ajudar, só que ele não é forte mais, né? Aí o que ele faz? Ele começa a pensar. E agora? O que eu faço? Mas eu já vivi um pouco do que eu queria, né? Se eu não lutar agora, não vai ter esse mundo que eu tanto amo. E aí ele resolve fazer um outro sacrifício pra ter todo o poder dele de volta, né? Pra virar um Zangief perfeito. Ou seja, upar, né? Ele já era um Zangief, ele ia upar, ele ia ficar mais forte do que ele já foi um dia. E aí tem que ter alguma coisa em troca, né? Se ele precisa desse poderzão todo, ele precisa dar algo em troca. Esse algo são as memórias dele. Tudo que ele já viveu, ele vai perder. Então, todas as memórias dele, um reset total. E ele vai lá, luta e vence. Só que tem uma coisa, gente, que eu fiquei chateada. Tudo bem que ele perdeu as memórias, mas o pacto do coração ainda tava lá, gente. Eu não queria, assim, que ele conhecesse ela, né? Vocês vão perguntar, mas Carla, você queria que ele reconhecesse ela mesmo tendo perdido a memória? Não, gente, só que ela tava ferida, eles tinham um pacto de sangue. Então, ele perdeu a memória, mas o pacto continuou lá. Então, quando ela tava ali ferida, era pra ele sentir, sei lá, um desconforto, sentir uma estranheza, qualquer coisa quando olhasse pra ela ferida. Porque em outros momentos, quando ela estava ferida, ele sentia. Então eu achei muito sem pé e sem cabeça esse negócio. Eu acho que no mínimo um inconformado de por que eu tô sentindo isso, ele deveria ter ficado. Eu fiquei chateada. E nisso a gente entra numa outra questão. Zangief perfeito. O que é um Zangief perfeito? Ele estaria em perfeita sintonia espiritual, teria quebrado a maldição, ele poderia comer e beber normalmente, ele seria um deus. Ele seria perfeito em qual ideia, gente? E qual era o sentido dela ir lá pedir para retirarem a maldição se ele se tornou um Zangief perfeito? E qual é o motivo dela ter pedido para tirar a maldição, se com 1000 anos a maldição ia se quebrar e já tava nesse tempo aí, já ia evaporar? Não faz sentido. Não fez sentido essa subida dela lá e descida. Não faz sentido. Vocês entenderam isso? Eu simplesmente não entendi. Tecente, vacilou aí, Haiti, vocês têm que prestar atenção nesses furos. São uns furos muito bobos, assim, não entendi, não. Outra coisa muito forte é que ele nunca tirou o corpo dele fora, sabe? Quando o povo, mas o Zangief assim, 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 acabaram com todo mundo. Acabaram mesmo. Eu carrego essa culpa. Ele carrega a culpa, ele não se faz de mocinho. A gente sempre tem um mocinho injustiçado que vai procurar vingança. Ele não. Sim, aconteceu isso. Se quiser me matar, me mata. Ele fala pra ela, aconteceu. Infelizmente aconteceu, não foi culpa minha, mas foi culpa do meu clã. Se quiser me matar, me mata. Tô aqui, pode matar. Então eu achei muito interessante porque ele não se fez de vítima. Ele simplesmente foi fazer o que tinha que fazer. Ele conquistava as pessoas dele, né, no caminho dele,
porque ele era uma pessoa justa, porque ele era uma pessoa gentil, ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupava com a humanidade, ele se preocupava com tudo. Então as pessoas descobriam que ele era um zangui, mas não faziam nada, porque ele era uma pessoa incrível. E ele também não tirava o corpo fora. Maravilhoso, achei incrível. E o clã das raposas, gente, outro ponto. Foram falar que quem ajudou a exterminar o zangui com os cultivadores foi o clã da raposa, mas o clã da raposa não apareceu em momento nenhum, embora fosse mencionado em alguns momentos. E aí, no final, um dos clãs da raposa, um cara aparece lá pra ela avisando onde lutava, né? Aí eles têm uma conversa breve ali, e ela comenta sobre o colar. Fica meio mal entendido o que esse colar serve, mas ele serve pra alguma coisa. Ele fala onde lutar pra ela ir lá e fala pra ele levar ela levar ele pra um lugar deserto. E aí deixa meio mal subentendido isso daí. É que leva ele pra um lugar deserto por quê? Pra ele descansar, porque ele sofreu muito, porque ele é muito forte. Deixou meio subentendido aí. Mas o que esse clã da raposa tava fazendo eu não sei, enquanto o mundo tava acabando. Simplesmente não existia. Oi, não existe, não me chame, eu vou ficar aqui em reclusão. Podem acabar com o mundo, não é aqui que eu vivo mesmo. Né? Ia morrer todo mundo, inclusive eles. Agora o beijo, gente. A gente não dá pra esperar isso do Alan, né? A gente sabe que é bem policiado, isso daí não acontece. Mas eu acho que poderia ter umas partes assim mais íntimas, sabe? Tipo, naquela cena linda do aniversário dele. Poderia ter um beijo na testa. As lutas, eles lutaram ao lado umas 2 ou 3 vezes. Poderia ser mais coreografado. Isso ia trazer mais química do que já teve. Teve bastante química. Então não precisava ser um beijo, sabe? Mas poderia ter aí mais um contato, né? Senti falta dos dois ali, com alguma cena dos filhos adotivos, né? Eles ficaram jogados pra lá, coitadinhos. E outra coisa, gente, tem vários furos, vou comentar só um aqui bem rapidinho, que saiu 2 pessoas, o Lu e o Meixão, pra fazer uma coisa lá, resolver um BO. Daí, o que acontece? 2 pessoas, 2 cavalos. Só que essa coisa é perigosa. Aí o Lu dopa Meixão e coloca ele deitado e do lado dele, amarrado numa árvore, coloca o cavalo dele. Aí passa 2 pessoas, pega o Meixão, coloca em cima do cavalo e leva pra acudir. Porém, o Lu simplesmente sai andando a pé, sem cavalo, gente. Pra onde o cavalo foi? Evaporou? Gente, sinceramente, umas coisas tão bestas assim pra errar. Não entendi, gente. Sinceramente, não entendi. No geral, trouxeram vários temas interessantes. Poderiam ter fechado melhor esses temas, porque conseguiriam coisas facíssimas de resolver, mas não resolveram porque não quiseram. Não entendi quem tá trabalhando aí, não, gente. Quem olha essas coisas aí. Eu fico indignada, gente, porque é tão feijão com arroz pra fechar esses pontos fáceis, né? Se fosse uma história complexa. Mas não é. Fiquei chateada, poderia ter sido melhor. Mas, pelo menos, entregou mais coesão do que Pursuit of Jade, né? Pelo menos foi mais coeso do que isso. Mas é isso, Amigas. Obrigada por me acompanhar até aqui. Sinceramente, queria falar muito, muito mais, mas até eu já sei que eu tô chata. Não sei se vocês vão ver até o final do vídeo. Mas é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Muito obrigada mesmo por me acompanhar até aqui, gente. Vamos falar aí sobre algum próximo C-Drama. Trarei também algumas coisas, o que vocês pedirem. Tchau, gente. Vou tomar meu banho, tá frio pra um dia. Fui.